Olá pessoal, aqui o engenheiro Kleber Santos, iniciando mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje estaremos falando sobre a classificação das instalações. Vamos dar uma desmistificada nisso aí, como funciona a classificação das instalações dentro da NR20, da norma regulamentadora número 20, que cuida da saúde e segurança do trabalho com inflamáveis e combustíveis. Beleza? Falando sobre a classificação das instalações. Para a gente falar da classificação das instalações, a gente precisa primeiro entender o que é uma instalação, né? E lá no glossário da NR20 fala que o que seria as instalações. Ela define como unidade de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis, isso sendo líquidos e gasosos, líquidos combustíveis em caráter permanente e ou transitório, incluindo todos os equipamentos, máquinas, estruturas, tubulações, tanques, edificações, depósitos, terminais e outros necessários para o seu funcionamento. Então, toda aquela parte física de uma empresa que se faz necessário para que a empresa possa funcionar, as instalações, todo esse detalhamento aí. E existem os parâmetros, né? Para efeito desta NR, as instalações são classificadas de acordo com a tabela 1, que vamos ver mais à frente, né? Para fins dessa classificação, são usados dois parâmetros, que são eles, a atividade e a capacidade de armazenamento, isso sendo de forma transitória ou permanente. Então, lá na tabela 1, vamos ver que primeiro é a atividade, depois a capacidade de armazenamento, que vai definir se a instalação, se ela vai pertencer à classe 1, classe 2 ou classe 3. Mas o que é atividade? Voltamos também novamente lá para o glossário da NR20 e fala que atividade é extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis, líquidos e gasosos e combustíveis, né? Em caráter permanente ou transitório, no comércio, na indústria, no serviço. Então, as atividades são essas aí, que nós vamos tentar decifrar para ver em qual classe ela vai pertencer. E também a capacidade de armazenamento, que pode ser de forma permanente ou transitória. Retenção de uma quantidade de inflamáveis, líquidos ou gasosos, e líquidos combustíveis em uma instalação fixa, em depósito, reservatório de superfícies elevados ou subterrâneos, retenção de uma quantidade de inflamáveis envasados ou embalados, em depósitos ou armazém. Não se inclui nesta definição os tanques de superfície para consumo de óleo diesel, mencionado no item 2 do anexo 3. O anexo 3 da NR ela vai falar sobre tanques em edificações, em prédios, né? Vamos deixar mais para frente. Lá no item 20.4, fala que para efeito, 20.4.1, fala que para efeito desta NR, as instalações são divididas em classe conforme tabela 1, que foi o que eu já havia mencionado. Para fins desta classificação, dois parâmetros são considerados dentro de cada classe. Então, é justamente o que eu estou falando, que seria a atividade e a capacidade de armazenamento, de forma provisória ou permanente, né? São os dois parâmetros que vamos utilizar para definir se a instalação, se ela vai pertencer à classe 1, 2 ou 3. Considerando esses dois parâmetros, a norma constitui a tabela 1, que consolida as três classes. Então é só, tá um pouco redundante aqui, né? Vamos lá. Então, o que é que diz classe 1? As empresas, as instalações que participam, que se integram na classe 1. Quanto à atividade, são os postos de serviços com inflamáveis e ou líquidos combustíveis. Também, quanto à atividade, distribuição canalizada de gases inflamáveis em instalações com pressão
máxima de trabalho admissível, o PMTA, limitado a 18 kgfs por centímetro quadrado. Eu peço a vocês que queiram se aprofundar mais um pouco nessas informações aí, que dê uma visitada lá na NR13, que trata de caldeiras, vasos de pressão e tubulações. Salvo engano, lá no item 13.6, vocês vão encontrar informações sobre essa situação aí, certo? E seguindo aqui, quanto à capacidade para se enquadrar na classe 1, podemos citar os gases inflamáveis acima de 2 toneladas até 60 toneladas. O que isso quer dizer? Que antes de 2 toneladas não se enquadra na classe 1. A mesma coisa nos líquidos inflamáveis. Ele começa a contar a partir de 10 metros cúbicos até 5.000 metros cúbicos. O armazenamento se encaixa na classe 1. Só para um adendo aqui, metros cúbicos, se inicia ali em 10 metros cúbicos, equivale a 10.000 litros de produto. E vai até 5.000 metros cúbicos, que equivale a 5 milhões de litros de combustíveis. Esses são os que se enquadram na classe 1. Atividade, aquelas duas atividades que eu já mencionei, e quanto à capacidade de armazenamento, essas duas que eu falei. Vamos ter algumas exceções que eu falarei mais na frente. Para se enquadrar na classe 2, então, quanto à atividade, as engarrafadoras de gases inflamáveis, atividades de transporte dutoviário de gases líquidos inflamáveis e ou combustíveis, e a atividade de distribuição canalizada de gases inflamáveis em instalações com pressões máximas admissível, a PMTA, acima de 18 kgfs por centímetro quadrado. Na classe 1, vocês perceberam que esse item aí, ele sairia de 0 até 18 kg força por centímetro quadrado. Passou de 18, já se enquadra na classe 2, essa atividade. E com relação à capacidade de armazenamento, os gases inflamáveis acima de 60 toneladas até 600 toneladas. E os líquidos inflamáveis vai acima de 5.000 metros cúbicos, que foi o que eu citei anterior, até 50.000 metros cúbicos. Então, nessa capacidade de armazenamento se enquadra na classe 2. Capacidade de atividade, quanto à capacidade de armazenamento. Esses itens aí é que fazem com que a instalação seja enquadrada na classe 2. E com relação à classe 3, quanto à atividade, são as refinarias, as unidades de processamento de gás natural, instalações petroquímicas e usinas de fabricação de etanol. Essas 4 atividades se encaixam direto na classe 3. E quanto à capacidade de armazenamento de forma permanente ou transitória, os gases inflamáveis acima de 600 toneladas e os líquidos inflamáveis acima de 50.000 metros cúbicos. Vocês perceberam aí o parâmetro, né? Foi de 0 a 60, de 60 a 600 e acima de 600. A mesma coisa os líquidos inflamáveis, né? Foi de 10 metros cúbicos a 5.000 metros cúbicos na classe 1. Foi de 5.000 metros cúbicos a 50.000 metros cúbicos na classe 2 e acima de 50.000 metros cúbicos na classe 3. Agora, para critério de classificação, o tipo da atividade enunciada, ele possui prioridade sobre a capacidade de armazenamento. O que isso quer dizer? Vamos ver um exemplo aqui. Deixa eu voltar aqui. Bom, posto de combustível, né? Ele se enquadra na classe 1 quanto à atividade. Como
a atividade tem prioridade em cima da capacidade de armazenamento, mesmo que um posto de combustível ele tenha aí acima de 5.000 metros cúbicos de combustível, ele continua se encaixando na classe 1. Por quê? Porque a atividade tem prioridade em cima da quantidade, da capacidade de armazenamento. Porém, todavia, entretanto, sabemos que toda regra sempre tem exceção. Então, qual seria a exceção? Seria que está descrito lá no item 20.4.1.1.1, fala que o tipo de atividade anunciada não possui prioridade sobre a capacidade de armazenamento quando esta for superior a 250 mil metros cúbicos de líquidos inflamáveis e ou combustíveis, ou 3.000 toneladas de gases inflamáveis. Então, vamos voltar aqui para a gente entender esse termo. Voltando ao mesmo exemplo hipotético aqui do posto de combustíveis, portanto, se um posto, que é teoricamente quase que impossível, mas se um posto tiver acima de 250 mil metros cúbicos de produto, ele já sai da classe 1 direto para a classe 3, entendeu? Então a única forma que há da atividade não ter a prioridade em cima da capacidade de armazenamento é quando extrapola lá os 250 mil metros cúbicos de produto, ou no caso de gases, a 3.000 toneladas. Ok? Então vamos dar prosseguimento aqui. Isso aqui foi o que eu acabei de explicar. Eu expliquei uma exceção dentro da classificação da prioridade entre a atividade e a capacidade de armazenamento. Agora, existem as exceções que está descrito lá no item 20.4.2, que remete ao anexo 2. Essas exceções são do que não se enquadram naquela tabela 1. A tabela 1 foi a tabela que destacou as 3 classes, né? Então, o que não se enquadra, a instalação que não se enquadra dentro daquelas 3 classes, está descrito aqui no anexo 2 da própria NR20. Vamos lá, o que é que diz? Contém as exceções à aplicação da tabela 1, que é a classificação das instalações, às atividades com as mesmas características das enquadradas nas classes 1, 2 e 3, que têm capacidade de armazenamento. Aí vamos aqui. No caso dos gases inflamáveis, aquela instalação que a capacidade de armazenamento não ultrapassa 2 toneladas, então ela não se enquadra em nenhuma das 3 classes. A mesma coisa ocorre com o combustível líquido, né? Então, aquela atividade que a capacidade de armazenamento dela seja inferior a 10 metros cúbicos, que lá na classe 1 ele já inicia com 10 metros cúbicos e vai até 5.000 metros, então a atividade que não contenha mais de 10 metros cúbicos, ele não se encaixa em nenhuma das classificações, nem classe 1, nem classe 2, nem classe 3. Isso faz com que a empresa não tenha muitas obrigatoriedades, principalmente com relação ao prontuário de instalação e outras coisas que cada classe vai aumentando o nível de exigências. Porém, não quer dizer que não há exigências para esse tipo de empreendimento, para esse tipo de instalação. Lá no PPRA, né, que agora, que era antigo PPRA, que a partir do próximo ano, a partir de março do próximo ano, estamos lá no GRO, no PGR. Então, mas aqui a norma NR20 ainda comenta, então eu estou falando da forma como está na NR20, né? Deve conter no seu PPRA, além dos requisitos previstos na norma regulamentadora número 9, então, além dos itens que já são obrigatórios dentro do PPRA,
tem que conter ainda o inventário e características dos inflamáveis e líquidos combustíveis. Isso lá no PGE já vai conter. Os riscos específicos relativos aos locais e atividades com inflamáveis e líquidos combustíveis. Os procedimentos e planos de prevenção de acidente com inflamáveis e líquidos combustíveis e as medidas para atuação em situação de emergência. Então, mesmo a atividade não se enquadrando em nenhuma das três classes, existem algumas exigências que são necessárias ser cumpridas. E essas orientações servem também para as instalações varejistas e atacadistas que desenvolvem atividades de manuseio, armazenamento e transporte de recipientes de até 20 litros, fechados ou lacrados de fabricação, contendo líquidos inflamáveis e ou combustíveis até limite máximo de 5.000 metros cúbicos e de gases inflamáveis até o limite máximo de 600 toneladas. Então, existem essas exceções, que são atividades que não estão se enquadrando na classe 1, classe 2 e classe 3, mas que há uma exigência que aumente a segurança, principalmente dentro do PPRA, que agora, feito eu falei, vamos lá para a NR1, o GRO. Bom, pessoal, tentei passar aqui de forma bem simplificada, bem rápida, as classificações das instalações, como são feitas as classificações para saber em que classe pertence aquele tipo de atividade, aquele empreendimento, beleza?